Since we are all failure on a journey here below, we know that He is with us. That's why we love Him so. While on this earth we'll walk for Him until we hear Him say, "Your life on earth is finished. I'll take you home to stay. Be faithful, oh be faithful. The end is drawing nigh. Those trumpets will be sounding. We'll meet Him in the sky. While on this earth we'll walk for Him. While on this earth below. So if we'll all be faithful, He'll take us there, I know. Be faithful, oh be faithful. The end is drawing nigh. The trumpets will be sounding. We'll meet Him in the sky. We'll be rewarded for our works while on this earth below. So if we all be
Louvado seja o Senhor. Para todos, louvado seja o Senhor. O Senhor esteja conosco e fazer com que todos sejamos fiéis em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela sua fidelidade, obrigado pelo seu conserto, obrigado pelas suas promessas e obrigado pela bondade que o Senhor tem manifestado em cada vida. Muito obrigado pelos desafios que o Senhor tem nos concedido. O Senhor é fiel em nos abençoar. Também seremos fiéis ao Senhor em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a graça e o poder e a força e a coragem para que sejamos fiéis em todo momento, em tudo, grande ou pequeno. Essa graça, a fidelidade possa conceder a cada um de nós em nome de Jesus. Esteja conosco assim que aprendermos. Nos dê o espírito de entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor enviou para nós e tenhamos o espírito obediente de responder a sua palavra. Em nome poderoso de Jesus oramos. Assim que é sabido, temos vindo a aprender de 1 de Coríntios 1 até capítulo 3. Agora vamos no capítulo 4, 1 de Coríntios, capítulo 4, logo no primeiro versículo até versículo 5. Versículo 1 até versículo 5. 1 de Coríntios 4, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia. Que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros de mistérios de Deus. No versículo 2 diz, além disso, requer-se nos dispenseiros de cada um se acha fiel. Número 3, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. No versículo 5, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. São os versículos que vamos considerar no dia de hoje. Então verás que estes versículos que falam acerca dos mistérios dos mistérios da obra de Deus e fala acerca da fidelidade que é requerida a cada um de nós. Nesta noite o tópico é os dispenseiros dos mistérios de Deus. Os dispenseiros dos mistérios de Deus. Dividiremos a nossa mensagem em 3 partes. Número 1, a fidelidade transparente de ministros confiáveis de Cristo. Os ministros de Cristo, é esperado deles para que sejam fiéis. Eu serei fiel e seremos confiáveis. Haverá uma transparência nessa fidelidade. E requer que em tudo quanto nós fazermos, temos que ser fiéis. Tem que aparecer isso dentro e fora da igreja. A fidelidade transparente de ministros confiáveis de Cristo. 2. A impecabilidade triunfante dos mistérios atemporais de Cristo. Os mistérios vêm dos céus, estavam escondidos, agora revelados. Aquilo estava escondido antes, agora é explicado. Agora é visível totalmente, revelado a cada um de nós nas Escrituras. Esta verdade de Deus, os mistérios de Deus, é atemporal, é infalível,
é triunfante em toda a vida, em toda a situação. Agora, ponto número 3. A trivial. Os membros em Coríntios falavam de coisas que não sabiam, julgavam em coisas que não deviam julgar, apenas ouviam a palavra de Deus, saberiam que é palavra infiel, mas eles eram triviais, eram fervorosos nos seus comentários na palavra de Deus. Eles iam para frente e voltavam para trás. Então, voltaremos para o nosso ponto número 1, onde temos a fidelidade transparente de ministros confiáveis de Cristo. Então, vamos ver em 1 de Coríntios 4, versículo 1 e 2, que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros de ministérios de Deus. E na fidelidade, então, 3 coisas iremos considerar aqui. Então, a fidelidade exigida de verdadeiros ministros de Deus. É requerido por Deus, requerido por Cristo, requerido pelas pessoas que nós pregamos. É requerido no passado, no presente e no futuro, até que vejamos o Senhor face a face. Número 2, a plenitude revelada dos mistérios totais de Deus. A plenitude revelada dos mistérios totais de Deus, tudo quanto o Senhor revelou, a plenitude para todo o conselho de Deus. É completo. Precisamos de ser fiéis para esta plenitude revelada dos mistérios totais de Deus. E a secção número 3, a reconfortante realização em homens de Deus confiáveis. Agora, vamos voltar para o número 1. Fidelidade exigida de verdadeiros ministros de Deus. Voltemos para 1 de Coríntios 4, versículo 1. Que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E diz no versículo 2, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um, então, nos servos, é requerido nos pregadores, é requerido em cada um que está a servir ao pão de vida e a comida dos céus, servindo as pessoas. É requerido a cada um, grande e pequeno, ou é apóstolo, profeta, evangelista, professor ou ajudador, suportador, é requerido em todos os dispenseiros que o pregador, o vigilante, uma mulher, o homem, qualquer que esteja a servir o povo de Deus, tem que existir esta fidelidade. Então, número 1, diz nós, como homens, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, entende, os dispenseiros, quando você vai para o restaurante, você pede comida que queres comer, então o servente ali, ele vai trazer o menu e vai trazer a comida para ti. No caminho, quando ele vai trazendo aquela comida, ele não tira, não diminui a comida, não aumenta a comida, ele não aumenta nada ou subtrair alguma coisa naquele prato para vir te dar. Então, ele traz tudo. Então, o Senhor está a dizer, nós somos dispenseiros, somos servos, não temos direito de aumentar ou diminuir no menu, aumentar no pão de vida, para aumentar no mistério da palavra de Deus. Então, isto é requerido. Assim que foi revelado a nós acerca da salvação, acerca da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, acerca do poder do Espírito do poder do Espírito Santo. Então, prepararmos a vinda do Senhor, assim que nós recebemos, também temos que dar, temos que pregar, temos que declarar a palavra de Deus.
não devemos aumentar sabedoria humana, aumentar partes humanas, aumentar ou acrescentar o desejo das pessoas, aumentar, acrescentar a nossa opinião. Então, como dispenseiros, somos requeridos para que sejamos fiéis e servir a palavra de Deus. E serviremos isso de uma forma fiel, não iremos dizer que é pouca coisa, não é, faz parte da palavra de Deus. As pessoas não vão responder a isso, as pessoas não vão receber, as pessoas não estão prontas para responder. Então, a palavra da justiça, não devemos ter nenhum comentário. Como dispenseiros de Deus, temos que trazer os mistérios de Deus para as pessoas. Pouca coisa você tem que ser fiel, na coisa grande fiel. Em Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, atualmente na nossa vida, há coisas pequenas que acontecem. Se você não é fiel nessas pequenas coisas, então você está a formar o hábito de infidelidade. Neste hábito de infidelidade, então vai se adequar contigo quando a responsabilidade maior vier. Quando melhores coisas vierem, quando você dizer que é pouca coisa, pequena coisa, isso vou ser infiel porque é coisa pequena, ninguém está a me ver, eu serei infiel, a minha família não saberá disto, eu serei infiel, o pastor sênior, o missionário não há de ver, eu vou ser infiel. Então, isso vai desenvolver um hábito de infidelidade. Então, quando outras coisas vierem mais tarde, você será infiel. Por quê? Porque você tem uma parte infiel que germinou no seu coração. É por isso que o Senhor está a dizer, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, no versículo 11 diz, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, o que isso quer dizer? Quando fala acerca de injustiça do mamon, então está a falar acerca de dinheiro, então está a falar acerca de finanças, está a falar acerca das vendas, esteja a trabalhar como um empregado numa certa área, esteja a trabalhar na sociedade. Então, nesta sociedade, lidam-se com o dinheiro, então lidam-se com coisas materiais. Se você não é fiel na coisa secular, não será fiel na coisa espiritual. É o que está a dizer aqui. Se você não é fiel nas coisas seculares, nas coisas materiais, você não é fiel onde você trabalha, não é fiel onde você são coisas materiais, você não é fiel. Então, se você não é fiel no secular, o Senhor não vai te conceder coisas espirituais, porque no versículo 12 diz, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se você não é fiel naquilo que pertence a outro homem, este outro homem que estou trabalhando para ele, se eu fizer o meu melhor, ele vai suceder. Eu não quero que ele suba na vida, eu quero que ele caia, eu quero que ele fique frustrado. Se você não é fiel em trabalhar para alguém e terem sucesso essas pessoas, aquilo que vem para ti, você não terá, porque você não está a seguir o caminho que lidera ao sucesso. Eventualmente, viemos para a 2 de Timóteo 2. As pessoas que têm um ministério, as pessoas que têm a obra de Deus, são pessoas fiéis. É requerido para que os homens de Deus, mulheres de Deus, ministros de Deus, sejam fiéis na pouca coisa, como em muita coisa. 2 de Timóteo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Sabe o que Timóteo viu? Ouviu todo o conselho de Deus. Aquilo que você ouviu
ouviu o conselho de Deus, ouviste a obra de Deus de uma forma experiente, experiência que nós temos da salvação, da justiça e de seguir ao Senhor firmemente. Tudo quando você ouviu. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Então, Paulo apóstolo estava a instruir ao Timóteo. Assim que você é o líder da igreja, você é um pastor sobre aquelas igrejas da cidade, sobre igrejas em vários lugares, você deve ser fiel em tudo quanto você ouvir de mim. Tudo quanto você ouvir da sede, tudo quanto você ouvir do seu professor, do seu líder, do seu pastor, então você é pastor agora você é líder, você é missionário. Tudo isso passa para outras pessoas. Quem são essas pessoas? Não são homens das tribos, não são amigos, não são membros da sua família, não são pessoas que você quer subornar para calar as suas bocas, para não dizer aquilo que deviam falar. Você passa isso para homens fiéis, mulheres fiéis, pessoas determinadas, pessoas selecionadas, pessoas escolhidas. Então, colocar obreiros, ministros nas igrejas. Procura essas pessoas fiéis na palavra, fiéis na obra, fiéis no Senhor, fiéis nas suas famílias, fiéis em tudo quanto aprenderam, fiéis em praticar a palavra de Deus. Mesma coisa, encomenda a pessoas fiéis que serão capazes de ensinar. Não apenas dizer que sou fiel, mas não tem habilidade de ensinar, não tem capacidade de ensinar, o entendimento para ensinar, não tem paixão para ensinar, apenas fala histórias, apenas grita, não pode fazer isso. Tem que ter capacidade de ensinar. Então, bom é ensinar outras pessoas. Então, vamos para a segunda secção, nesta parte, a plenitude revelada dos mistérios totais de Deus. A plenitude revelada dos mistérios totais de Deus. Diz assim em 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O Senhor preparou muita coisa para nós, mas não o sabíamos. Somos salvos, mas não sabíamos da santificação. Livramento, talvez não sabíamos. Para responder às orações a todo momento, talvez não sabíamos. Para proteção, prevenção do mal, talvez isso não sabíamos. Mas agora, todas essas coisas o Senhor preparou para os que o amam neste momento até que cheguemos na eternidade. Como saberemos? Veja versículo 10. Mas Deus não las revelou. Este é o mistério. O Senhor, não sabíamos, nunca entrou em nosso coração, nos nossos ouvidos, aos pastores, aqueles que são fiéis, vão à palavra de Deus e receberam a revelação dos mistérios da palavra de Deus, agora é revelado a todos. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. É o que o Paulo apóstolo fez. Veja o Gálatas 3, Efésios 3, 2. Efésios 3, agora, versículo 2. Paulo apóstolo estava a falar acerca dos mistérios de Deus, como recebeu, como está a dar esses mistérios à igreja. E isto já chegou a nós, porque Paulo apóstolo era fiel. Olha para Efésios 3, versículo 2. Sei que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada.
que para convosco me foi dada. Entenda isso. O mistério do reino, o mistério de Deus. A revelação profunda da palavra de Deus que o pregador tem, que o pastor tem, foi dado a ele por Deus, ou para dar à igreja. O pregador não pode dizer, eu estou a ler a Bíblia, eu estou a ler a palavra de Deus, há muitos mistérios revelados a mim, apenas para mim. Foi revelado aos pastores, revelados aos pregadores, revelados aos dispenseiros, revelados aos ministros, para o benefício dos santos e os pecadores, para o benefício daqueles que não sabiam, para que possam saber. No versículo 3 diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. O mistério, este mistério, em pouco vos escrevi. Então no versículo 4 diz: pelo que quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo. Não é uma coisa que vamos cavar na floresta ou no campo, não é algo que vamos ao topo da montanha e dizemos estamos a orar e procura de mistério de Cristo. Não, é revelado. Agora podes ler de Gênesis para a Revelação toda a Bíblia nas nossas mãos. Os mistérios de Deus são revelados. Quando você ler, você vai entender o conhecimento dos mistérios de Cristo. Então, no versículo 5 diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Há coisas que você, se for a ler apenas Gênesis, não vai saber. Se você ler Salmos, não vai saber. Se você for a ler Isaías, há coisas que você não vai saber. Se apenas for já ler Oséias ou Malaquias, há coisas que você não vai saber. De facto, se você apenas ler Gênesis para Malaquias, Velho Testamento apenas, há coisas que você não vai saber dos mistérios de Deus. Por quê? Porque ele disse: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos. Não é um apenas, Pedro, João, Mateus, Lucas, todas essas pessoas. Agora é revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito. No versículo 6 diz: a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora veja número 3. A reconfortante realização em homens de Deus confiar. Reconfortante realização em homens de Deus confiáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que estas pessoas que receberam estes mistérios de Deus eram participantes dos mistérios de Deus. Viram, ouviram, oraram, receberam, experimentaram e se beneficiaram do que foi dado a eles. Falaram acerca do arrependimento, eles eram arrependidos, justiça, eram justas, salvação, eram salvas. Falaram acerca de redenção, eram participantes dessa redenção. Falaram acerca de santidade, eram santas. Falaram acerca de santificação, eram santas. Falaram acerca do poder do Espírito Santo, receberam o poder. Falaram acerca de resposta às orações, tiveram orações respondidas. Tudo quanto foi revelado para o mistério do reino. O mistério, eles passaram por isso. Então, isso primeiro foi cumprido nas suas vidas. Veja 2 de Timóteo 2, 6. 2 de Timóteo 2, versículo 6. O ladrão que trabalha deve ser o primeiro. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quem está a produzir o fruto
tem que ser ele o primeiro a comer aquilo que está a produzir. E os ministros também, que estão trabalhando, estão declarando, estão pregando a palavra de Deus. Primeiro, eles têm que serem participantes do fruto. Se o pregador está pregando a palavra de Deus e está a dizer às pessoas para serem obedientes, esta obediência é refletida nas suas vidas. Se o pregador está a pregar, dizer, temos que nos alegrar nos benefícios do novo concerto, eles têm que ser eles primeiros a se beneficiar deste novo concerto nas suas vidas. A sua fé é uma fé ativa. A sua fé é produtiva. A fé que tem mostra que eles testaram a bondade de Deus, no qual chamam outras pessoas para testar. A reconfortante realização em homens de Deus confiáveis. Então nos diz em Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, Paulo apóstolo era o participante da fé que pregava. A fé para se salvar tinha isso, a fé para ser obediente a Deus ele tinha, a fé para continuar nas coisas de Deus ele tinha isso. Da mesma maneira, quando você ministra, a mesma coisa, quando você está a pregar, você primeiro tem que ser participante dos frutos daquilo que você está a ministrar. Você prega a santificação, és santificado, você prega o poder do Espírito Santo, você tem isso, o batismo no Espírito Santo, na vinda do Senhor, e as pessoas têm que crer que Cristo vem. Quando Ele vier, virá para os fiéis, virá para aqueles que permanecem nele, aqueles que permanecerem até o fim. Mesma coisa que você tem na sua vida, então será um participante das bênçãos de Deus que você está recomendado às outras pessoas. 2 de Pedro 1, versículo 1, nos diz que estas pessoas que pregaram a palavra de Deus, naquele momento, eram pessoas que se beneficiaram também daquilo que estavam a pregar. Abra a sua Bíblia, 2 de Pedro 1, 21. Diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está a ver? São homens santos e eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, estas pessoas tinham esta experiência da santidade que fazia com que o Senhor agradasse ao Senhor, e viver ao Senhor com todo o seu coração, alma e mente, a mesma circuncisão do coração que falavam as pessoas primeiro se beneficiar. Tinha que haver esta profecia. Eles tiveram o poder nas suas vidas. Qual é o exemplo para si? Qual é o exemplo para mim? Assim que está a se declarar a palavra de Deus, assim que declaramos a mente de Deus, tudo quanto falamos, que as coisas de Deus, os membros de Deus, nós também temos que ter essas coisas. Eu oro para que todos os nossos líderes, todos os nossos missionários, pastores, ministrando a palavra de Deus e a palavra de vida para outras pessoas, eu oro para que nós também sejamos participantes de tudo quanto estamos a oferecer a eles, em nome de Jesus. Deixa-me ouvir um teu bom amém. Viemos para o ponto número 2 agora, e é a impecabilidade triunfante dos mistérios atemporais de Cristo.
a impecabilidade triunfante, que esta palavra não tem falha, a impecabilidade, é fiel essa palavra, é a palavra que o próprio Senhor está dando para nós. Voltamos para 1 de Coríntios 4, 1 de Coríntios 4, 1. Então ele diz aqui que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que o homem possa contar isso, possa nos considerar aqueles que são filhos de Deus, considerar aqueles que são missionários. Então, o Senhor te apontou para esta obra. Então, diz assim, no versículo 2, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Cada um se acha fiel. Aquela pessoa que carrega a palavra de Deus, o pão de vida, a água de vida, carregam a revelação que traz a vida eterna, vida abundante para nós. É requerido para que sejam fiéis em todas as coisas. Então, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Se você quer estar no ministério, você quer estar no ministério, quer permanecer no ministério, você quer servir as pessoas, você tem que entender que você tem que orar. E para ter esta virtude de fidelidade, essa graça de fidelidade, e esta vida de fidelidade em toda a área da sua vida. Então, ele nos diz em Efésios 3, 3, versículo 3. Ele nos diz, versículo 3, olhando para o número 3, nos fala acerca daquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos ter, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Eu vos escrevi. Ele diz no versículo 4, ele nos diz, pelo que, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele diz, quando você ler a palavra de Deus, ele está à espera que você leia. A revelação veio de cima. Qual é o propósito? A revelação veio do Senhor para o povo que devem nos servir, aos ministros, aos apóstolos, aos profetas, e agora foi escrito e foi disponibilizado para nós. E temos a Bíblia, mas não lemos. Temos que ler. Quando nós lemos, temos que ter a capacidade de entender. E quando entendermos, temos que também ter capacidade de aplicar. E quando aplicarmos, temos que orar. Temos a graça para sermos dados, a sermos obedientes nessa mesma palavra que ouvimos. Diz, pelo que, quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo. Do mistério de Cristo. O mistério, lembra, mistério é a palavra que era escondida, mas agora revelada. É aquilo que era desconhecido, agora é conhecido. É aquilo que as pessoas que eram ignorantes, mas agora têm o conhecimento deste mistério de Cristo. Nos diz aqui no versículo 9, no mesmo Efésio, no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Qual é esse mistério? Quando essa revelação vier, a revelação, como é que nós podemos nos conectar com Cristo, como é que nós podemos permanecer na graça, na fidelidade e na justiça. A revelação de como é que podemos permanecer no Senhor e servirmos e permanecer e o vermos face a face na glória, essa revelação, quando chegar. Então faz com que todos vejam, não apenas pregamos parte dessa revelação, toda esta revelação é declarada ao povo que estão ministrados. É para que todos vejam qual seja a comunhão do mistério, e a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou.
por Jesus Cristo. Veja versículo 10. Diz aqui no versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a sabedoria de Deus, a sabedoria que traz a redenção, a sabedoria que traz, que nos traz a mesma natureza de Cristo. Esta natureza divina nos faz com que sejamos livres, nós possamos ir em direção da vontade de Deus e servirmos ao Senhor sem nenhuma reserva. Mas agora essa revelação é conhecida por todos, não apenas aqui, nós possuímos, nós experimentamos e vivemos pela esta revelação. Então, é o conhecimento da nossa conversão. É conhecimento, ou melhor, é sabedoria na nossa perfeição. É sabedoria na impactação do poder, no Espírito para nós. É sabedoria em todas as áreas que Ele providenciou para nós, para que possamos ter esta experiência do poder de Calvário. E Ele nos diz no próximo versículo aí, no versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este aqui é o propósito que teve para conosco. E essa palavra, que este mistério de Cristo, não tem tempo, é verdadeiro, é confiável, é sem falha, é infalível e vem à nossa vida e é o que nos faz sermos triunfantes. Então, estamos a ver três coisas: as riquezas insondáveis dos mistérios de Cristo, as riquezas insondáveis dos mistérios de Cristo. Número 2, a revelação imutável na mensagem de Cristo. A revelação imutável na mensagem de Cristo. A revelação é muito profunda, é muito larga, ele cobre em todo lugar, é disponível para cada um e também é insondável, é imutável, continua para sempre. Número 3, secção número 3, o nosso compromisso inabalável com o mandato de Cristo, através do mistério. Então, ele nos dá o mandato. Temos um compromisso inabalável nesta mensagem e para esse mandato. Vamos ver a secção número 1, as riquezas insondáveis dos mistérios de Cristo. 1 de Coríntios 4, de novo, 1. 1 de Coríntios 4, versículo 1. Ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, se outras pessoas que... Então, se você quer considerar os outros ministros, você tem que se comportar também. Então, significa, onde você estiver, você é consciente desses fatos e em todo momento você é um ministro. Se você não é ministro, é um membro do corpo de Cristo. Nós somos os ossos e a carne de Cristo, porque somos membros de Cristo. Carregamos isso em todo lugar. A consciência está lá, a percepção está lá, o entendimento está lá. E você pertence ao Senhor. E isso determina o seu caráter, determina a sua atitude, determina tudo quanto você defende. Que o homem
nos considera como ministro de Cristo e deixa outras pessoas verem, aquelas pessoas que nos conhecem, aquelas pessoas que sabem que pertence ao Senhor, que vejam este caráter, esta disposição, este cometimento em nós em todo momento. Nos diz em Romanos 11, 33. Diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são as suas revelações, quais são insondáveis as suas riquezas, quão são insondáveis os seus fundamentos, as mensagens que mandou para nós. Insondáveis, tão profundo, tão alto. O Senhor te concedeu este privilégio para que seja participante e você vai possuir essas coisas todas. No versículo 34 diz, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, 35, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E nos diz no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, e o povo de Deus diga, para ele são todas as coisas. Então você faz parte dessas todas as coisas. Tudo quanto ele criou, tudo quanto trouxe para o reino, irmão, irmã, ministro, membro, para ele todas as coisas. Ele trouxe a provisão, a redenção, e através do seu poder, ele deu a graça. Você é o que você é, e isso tudo é para ele. Porque dele e por ele. Então você é o ministro por ele e para ele. Você é o membro por ele e para ele. Você vive por ele e para ele. E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então as suas ações, a disposição que você tem, tudo quando você for a fazer, onde você for, como você se comporta, como você anda, tudo seja para ele e através dele e para ele, em todas as coisas, em todo momento, e haverá glória para ele, para sempre e para sempre. Eu oro para que a sua vida possa trazer glória para Deus em todo lugar, em nome de Jesus. Vamos para a segunda secção aí. Então, a revelação imutável na mensagem de Cristo. Cristo tem mensagem, e esta mensagem foi dada a nós, e esta mensagem é imutável, essa mensagem é imutável, não precisa de se aumentar nada, acrescentar alguma coisa ou diminuir, é imutável, foi dada para toda a eternidade e permanecerá a mesma hoje. Então vamos para Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, Messias é o mesmo, a sua mensagem ainda é a mesma, a ministração mesma, a sua palavra vitoriosa ainda é a mesma, a sua redenção ainda é a mesma. Tudo quanto ele fez, ainda continua fazendo hoje. Ontem, ele salvou no passado, salva hoje. Curou no passado, cura hoje. Livrou no passado, ainda cura. De fato, ele diz que a sua palavra não passará. Jesus Cristo é a revelação. Jesus Cristo é na sua redenção. Jesus Cristo na sua justiça. Jesus Cristo no seu plano e programa para trazer a igreja para a glória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então veja a conclusão disso no versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregam ou se entregaram. A sua mensagem é a mesma. Temos que nos apegar e continuar nesta mensagem. Em Apocalipse 22, 16. 22:16. Ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Não apenas na igreja do primeiro século, na igreja de todas as idades. A igreja naquela altura, a igreja nesta altura, a igreja até quando ele vier outra vez. Jesus Cristo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele diz no versículo 18, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que eu testifico ao profeta, testifico ao ministro, eu testifico para o todo missionário, eu testifico para todo ministro, todos os ministros, em toda a igreja, em todas as igrejas, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém, o ministro, o bispo, ou o arcebispo, ou se alguém, o apóstolo, ou o missionário, e se alguém, ou tipo de pastor, em qualquer lugar, e se alguém acrescentar alguma coisa, aumentar, acrescentar a opinião pessoal, a opinião humana. A Bíblia devia ter se escrito assim, devia estar assim. Se alguém acrescentar coisas privadas dela, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, versículo 19 diz: e se alguém, bispo, pastor, e se alguém, apóstolo ou missionário, e se alguém nesta igreja ou em outra igreja, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. O Senhor nos diz aqui que a sua palavra é permanente, a sua palavra é imutável, a sua palavra continua como era naquela altura e ainda hoje é e será. Ele quer que a sua palavra continue imutável. Mateus 28, 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E no versículo 19 diz: ele declarou, enviou os pregadores, portanto, ide, ensinai todas as nações, não apenas para ensinar as nações, não apenas para ensinar a comunidade, não ensinar na sua localidade, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha para o versículo 20 agora. Ele nos diz no versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas. Não clama ser mais sábio do que Cristo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Não clama como ser esperto do que Deus Todo-Poderoso, ensinando a guardar todas as coisas. Não clama você ser esperto
do que o dador da revelação de todo o conselho de Deus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o povo de Deus diga... Então, sabe, quando ele diz ensinando-as todas as coisas, ensinar tudo quanto eu vos mandei para fazer, continuem até o fim do período da igreja, até ao fim desta dispensação. É por isso que você não pode dizer que isto já não é o tempo de Atos dos Apóstolos, não é a igreja inicial ou preliminar ou o início da igreja, então podemos tirar isto, então podemos acrescentar aquilo, este é um tempo moderno. Diz não, até a consumação dos séculos, até a consumação dos séculos, até o fim desta dispensação, até quando o Senhor voltar de novo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Eu oro para que a graça para fazer isso, o Senhor possa conceder a cada um de nós, em nome de Jesus. Viemos agora para o número 3. O nosso compromisso, a frivolidade trivial entre os membros falantes de Coríntios. Diz que não podemos tirar a verdade, temos que declarar tudo que o Senhor tem nos dado. Então nos encomendamos ao Senhor e nos encomendamos para essas coisas, somos consagrados para essas coisas e nós reconsagramos-nos para isso outra vez, para este mandado que o Senhor nos concedeu à igreja. Então, vemos Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Este é o cometimento que devemos ter para dar a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra da sua graça, a palavra de continuar até o fim, e a palavra fiel, e a palavra proveitosa que é dada a cada um numa boa estação. Damos aquilo aos pecadores, o que vai fazer com que o pecador se arrependa. Demos ao que voltou atrás para voltar, para ser restaurado pela graça de Deus. Damos aquilo às crianças, damos à criança aqueles que vai fazer com que cresçam. Então, a palavra de santidade, a palavra de santificação, damos àqueles que são salvos e santificados, purificados. Damos a eles a palavra do poder, aquele que recebereis o poder do Espírito Santo, para que damos às pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo a palavra santa. Então, damos às pessoas que estão prontas para obrar, para que possam desenvolver na sua obra, para que possam fazer progresso no Senhor. Damos a carne para aquele que necessita. Veja, versículo 46, diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Você está fazendo a obra de Deus, então você está a falar a verdade às pessoas, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, aquela mulher bem-aventurada, aquele ministro é bem-aventurado, que continua fiel ao Senhor e continua fazendo aquilo que deve fazer no Senhor, para que não seja culpado de sangue de alguém. Então, Atos 20, 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos.
Paulo apóstolo considerou este ministério e olhou e viu e todos os membros na igreja de Éfeso. Ele disse: eu estou limpo do sangue de todos, estou puro de sangue, estou livre, estou inocente do sangue de todos, porque dei a palavra de Deus, a advertência, eu dei a totalidade da palavra de Deus. É o que deves falar como pregador. É o que você pode dizer àquelas pessoas que foram dados o privilégio de fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus. Você é livre, você é puro do sangue de todos. Como é que Paulo disse isso? Veja, versículo 27, diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu nunca deixei, nunca negligenciei de declarar-vos, ou anunciar-vos todo o conselho de Deus. Nunca fui negligente de vos declarar todo o conselho de Deus. Eu nunca procrastinei, eu nunca disse vou fazer a outra altura até que alguns deles moram, eu vou fazer na outra altura e outros já voltaram atrás, farei na outra altura até que outros já não estejam na igreja. O que devo fazer no momento certo, no tempo próprio, eu vou fazer neste mesmo momento. Eu não tenho opção, porque nunca deixei de vos anunciar a todos o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. E ele passa isso para outros pregadores. Ele passa isto para outros apóstolos. Ele passa isto para outros líderes, para outras igrejas. No versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. É a comissão que foi dada, é o mandato que fomos dados, é o cometimento que o Senhor tem para conosco. Nós continuaremos cometidos, nós iremos nos consagrar e refocar nisto, na chamada na qual fomos dados. Eu oro para que o Senhor possa me fazer a todos nós fiéis até ao fim, em nome de Jesus. Desculpa, agora que estamos no ponto número 3. Ponto número 3, estamos a falar acerca da frivolidade trivial entre os membros falantes de Coríntio. Você sabe, esses coríntios, ao invés de beber a palavra, buscar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e fazer com que esta palavra complete-lhes, e orar a favor desta palavra que ouviram, e haver uma transformação, e haver uma mudança na sua vida. Então, deixar a palavra fazer o bem para as suas vidas. Estavam preocupados em falar. Eu gosto de Apolo, não gosto de Paulo. Eu não gosto de Apolo, nem de Paulo, eu prefiro Pedro. O que você está a falar? Eu não gosto de Paulo, nem Pedro, nem Apolo. O que eu penso é apenas Cristo. Se Cristo voltasse e falar comigo diretamente, então eu assim o ouviria. Sem isso, nada. Eu sou homem da minha mente, da minha opinião. Então, falavam demais, ao invés de se concentrar na palavra que estavam a ouvir e deixar com que a palavra possa transformar. E deixar com que a efetividade da redenção na sua vida. Estamos a ver neste ponto número 3 que a frivolidade trivial entre os membros falantes de Coríntio. Então, voltemos para 1 de Coríntios 4, versículo 3. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Vocês, coríntios, o Senhor me enviou. E o Senhor disse, e não posso ter medo, tenho que ficar ali para pregar a palavra. E eu já declarei a palavra de Deus, os mistérios de Cristo para vós. E
Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Por que está a dizer isso? Quando eu declarei a palavra de Deus, quando declarei a mente de Cristo, quando declarei o mistério do reino, então a luz arraiou e as pessoas começaram a gritar: tem que morrer, tem que morrer. Então começaram a se pôr ele tem que morrer. Então amarraram. Disse: quando estavam a fazer isso, eu não julguei a mim. Será que eu fiz bem? Será que eu preguei bem? Será que é isto que eu preguei? Tem que mudar o meu método. Eu nem a mim mesmo me julgo. Tudo, qualquer que seja o ataque que vier, qualquer pedrejamento que vier, diz ele, eu não me julgo. Por quê? Porque ele estava confidente naquilo que ele estava a falar. Ele proclamou aquilo que o Senhor o concedeu para proclamar. Olha para o versículo 4. Porque em nada me sinto culpado. O que eu sei é que o velho... o que eu sei, o que eu sabia, é o que Gamaliel me ensinou, o sacrifício dos animais, é o que eu aprendi do Gamaliel. Isso tudo não me salvou, não salvou a ninguém, não sabia nada. Se eu soubesse, por mim, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. O Senhor que me concedeu o Evangelho, o Senhor que me concedeu o mistério do reino, é Ele que vai me julgar. Se eu fui fiel ou não. Se fui fiel nesta dispensação. É por isso que Ele está a dizer. Quem pode me justificar é o Senhor. Veja versículo 5 aí. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Há pessoas que podem dizer: Paulo estava a sofrer por causa daquilo que ele estava a fazer antes de ser convertido. Você não pode julgar assim. Isso já não existe. Eu sou homem novo em Cristo. Se alguém é nova criatura, coisas velhas já passaram, eis que são todas. Não é para lembrar mais as coisas passadas. Vocês, coríntios, estão a fazer um grande erro em fazer isso. Não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e se manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, este é o tempo no qual, seja Paulo, Pedro, Silvano, Apolo, Timóteo, qualquer que seja, apóstolo ou profeta, evangelista ou pastor, o professor, o ministro, seja o ganhador de alma, então, quando todas as mulheres, então vão ter louvor de Deus. Então, se você for a olhar isto, então iremos ver três coisas aqui. A incapacidade dos coríntios de julgar seus ministros. A incapacidade, eles não tinham conhecimento, não tinham capacidade, não tinham poder, não tinham a revelação para julgar os ministros. Então, os coríntios, a incapacidade dos coríntios de julgar os seus ministros. Número 2, a instrução convincente, a instrução convincente para julgar entre os membros. Estariam a julgar: será que este caráter é bom? Aquele comportamento, será que é bom no meio dos membros, no meio deles, que não estavam a fazer? Mas agora, a incapacidade dos coríntios de julgar seus ministros.
Agora, vamos voltar para número 1, a incapacidade dos coríntios de julgar seus ministros. Em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 3. Diz assim no versículo 3: Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. No versículo 4, porque em nada me sinto culpado. Paulo apóstolo, ele dizia, porque ele diz que em nada me sinto culpado. Em mim, por mim, não sei nada. Se eu não sei nada, vocês coríntios carnais, quanto a vós, coríntios carnais, se eu não sei nada por mim, então quanto a vós, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. No versículo 5, portanto, nada julgueis antes de tempo. Coríntios, não conhecem todos os detalhes, não julgueis nada antes do tempo. Coríntios, não sabem todas as coisas sobre vós mesmos, não julgueis antes do tempo. Coríntios, não sabem nada acerca do conhecimento de Deus, não conhecem nada sobre os mistérios escondidos de Deus, por isso não julgueis antes de tempo. Não sabem nada antes que seja revelado. Antes de ser revelado a vós, não julgueis até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E quando o Senhor vier, ele, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 1:19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pensam que são inteligentes, pensam que sabem como julgar. Ele diz que vai destruir a sabedoria dos inteligentes e vai trazer a nada, vai trazer a zero no seu entendimento. É isso que estes coríntios não tinham capacidade de julgar, não tinham capacidade de julgar os seus ministros. É por isso que isto é aplicável ainda hoje. Não tem conhecimento, você não tem todos os fatos, não conhece a mente das pessoas, não conhece a razão das pessoas, por que aquilo aconteceu, e aí você não tem habilidade de julgar o mistério, a habilidade de julgar os ministros, a habilidade de julgar aqueles que estão superiores em ti. Então, o número 2 é a instrução convincente para julgar entre os membros. A instrução convincente para julgar entre os membros. Então, veja o mesmo versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo quanto a pessoa estiver a fazer, não podemos ver nada, não por certo. Diz ele, não pode julgar os ministros, mas pode julgar o caráter, pode julgar o comportamento, porque você pode ver da palavra de Deus, aqui está o mandamento, aqui está o caráter, está aqui o comportamento requerido para todo o crente. Se alguém clama ser crente e não anda segundo o estilo de vida, segundo os mandamentos de Cristo, então você pode ver, você pode aplicar a palavra de Deus no estilo de vida que essa pessoa esteja a viver. Então veja capítulo 5, 3. 1 Coríntios 5, versículo 3.
Ele nos diz assim, aqui assim no versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente aqui o que tal ato praticou. Veja o versículo 12. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Se alguém que está perto de si, quando fala mentira, você sabe que é mentira. Se ele se comporta mal, você sabe que este comportamento não é o certo. Quando está zangado, você vê que está zangado. Se está a lutar, você sabe que isto é errado. Este indivíduo é amargo, você sabe que isto não é bom. Se este está a cometer fornicação, você pode dizer que isto não está certo. Se não está a andar segundo a verdade, segundo as escrituras, você pode dizer que não, isto não é segundo a verdade. Diz, não julgueis, não pode julgar aqueles que estão convosco. No versículo 13: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, de entre vós a esse iníquo. Se alguém é mau, você pode dizer. Se alguém é cruel, você pode dizer. Se alguém é rebelde, pode dizer. Se alguém é desobediente, você pode dizer. Se alguém é injusto, pode dizer. Infiel, pode dizer. Então, é por isso, tirai esse iníquo, este cruel, esta pessoa suja, esse contaminante, tirai do meio de vós. Então, tinham que julgar no meio deles. Então, no capítulo 6, a partir do versículo 4, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Esses pastores e conselheiros, por que você então deixa com que julguem de uma forma justa? Veja versículo 5. Versículo 5, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Há pessoas que dizem, não podemos julgar, então podem oprimir outra pessoa, então podem roubar na outra pessoa, podem podem ir na casa daquela família e fazer o mal lá. Então eu vou me calar porque a Bíblia diz que não podemos julgar. A pessoa está a voltar atrás, você diz que não pode julgar. É uma pessoa idólatra, você diz que não pode julgar. Então, diz ele, olha para isto. Não há ninguém que pode julgar entre os seus irmãos. Tinham que haver capacidade de julgar. Capítulo 11, 31, 1 Coríntios 11, 31. Diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A consciência está lá, e a Bíblia está lá, a sua mente está lá. Quando você fazer alguma coisa errada, quando você tomar um passo que não devia, o Espírito de Deus vai trazer convicção no seu coração. A sua consciência vai acusar, vai dizer, não está certo. Não é o comportamento que devias fazer. Não é o caráter do crente. Se nessa altura que és convicto e voltar, e ajoelhar, e o Senhor iria te perdoar. Não esperaria ser julgado pela igreja. Então é uma disciplina pessoal que vai prevenir a disciplina da igreja. Disciplina pessoal, você sabe o que você fez, então você vai a Deus em oração. Você sabe que este caráter não é o comportamento de um filho de Deus.
então você vai a Deus em oração. Esta mesma convicção, esta disciplina fará com que evite outra pessoa, outro líder para vir te disciplinar. Mas se não julgarmos a nós mesmos, não podíamos ser julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se você é uma pessoa na igreja e você é um intocável, é incorrigível, ninguém pode te corrigir. Se te corrigirem, então todo o teto vai cair. Você está a se desviar, estás a cavar para si, estás dando o caminho, você está preparando o caminho do inferno para si, porque você sabe que você fez mal, você voltou atrás e você não está a se redimir, e ninguém pode vir para ti. Quando mandar alguém para vir te corrigir, dizer, por favor, pastor, eu não quero apontar o dedo, você, quando é mandado, você diz que eu não posso ir para ali, eu não quero apontar a ninguém. Quando ele chegar lá, ele vai me devorar. Então, quando nós somos justos e somos escolhidos de Deus, somos disciplinados pelas pessoas que têm autoridade, então, para que não sejamos condenados como o mundo. Eu oro para que o Senhor possa nos conceder a sabedoria e escaparemos do julgamento futuro em nome de Jesus. E a igreja diga, olha para João 7, 24. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência. Não diz, não é para julgar. Não julgueis segundo a aparência. Alguém que está a roubar, não julgai segundo a aparência. Você vê alguém, não ora, não julgai segundo a aparência. Você olha para alguém que depois de alguém ter falado, ele não sabe o que dizer, então vai só ficar calado. Então, não julgueis segundo a aparência. Então, deixa com que ele se acalme. Então, deixa ele te dizer a coisa certa. Então, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Jesus Cristo estava a dizer que tinham que julgar no meio da igreja. Para quê? Irmã, estás errada, irmão, estás errado, então endireita os seus caminhos. Então, assim que estamos a julgar, então não vamos julgar, estamos do lado da outra pessoa, aquela pessoa que vai se levantar, falar a mentira, então não vamos defender a mentira. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, número 3, a infalibilidade de Cristo como juiz de homem e ministros. Então, ele não tem falha, Cristo. A igreja, eventualmente, ele vai ser julgado. 1 Coríntios 4 e 5. 1 Coríntios 4 e 5. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois que quem me julga é o Senhor. Vai julgar a Paulo, vai julgar a Apolo, Pedro, vai julgar a mim, vai julgar a ti. Aquele que julga é o Senhor. Esta é a razão porque nós devemos deixar todo o julgamento que não entendemos nas mãos de Deus. João 5, 22. João 5, 22. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ele deu ao Filho todo o juízo. Em João 12, 48.
Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa a hora de julgar no último dia. Essa o há de julgar no último dia. O julgamento vem. Este é o tempo de preparar para que não cheguemos a este dia de julgamento. Este dia de julgamento. 2 de Coríntios 5, 2 de Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, apóstolos, todos temos que aparecer no tribunal de Cristo, membros, temos todos que aparecer no tribunal de Cristo, todo homem, toda mulher, todo membro, todo trabalhador, todo santo, todo pecador, todo rebelde, todo difícil, a personalidade difícil, todos temos que comparecer no tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim, versículo 11, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e eu espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Então nos diz também Hebreus 9, 7, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha para isto em duas vertentes. Apontado ao homem morrer uma vez, sabemos que isso é verdade. E este é infalível. E isto vai se cumprir no tempo de arrebatamento. Nós sabemos o tempo de Adão e Eva até agora, esta palavra se cumpriu. Isso foi apontado uma vez para que todos, uma vez para o grande, o pequeno, o educado, o iletrado, o fiel, o violento, todos, o apontados todos, é apontado aos homens para que pudessem morrer. As pessoas da igreja, religiosos, esses todos vão morrer. Para ti e para mim, todos morreremos. Não importa o quão espertos somos, não importa o quão nos defende as pessoas, as transgressões, o seu mal, aquele que cobre o seu mal, como aos homens está ordenado morrer uma vez. Nabucodonosor, qualquer que seja Faraó, qualquer Jezabel, Ahabe, Salomão, Dalila, todos na terra, e naquela altura, na terra, nesta altura, está ordenado a todo um homem para morrer. E depois disso virá o julgamento de tudo quanto temos feito. Toda oportunidade que nós perdemos, você perdeu tudo e você deixou a salvação, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de ver a face do Senhor, a oportunidade de apegar-se à palavra de Deus. Então, você se ajoelhar e se reconciliar, essa oportunidade que você perdeu então, é ordenado morrer uma vez, depois disso o julgamento. As pessoas que tiveram oportunidade, como buscar a face de Deus, como se arrepender, como se restaurar, como se salvar, como se santificar, quero ter a graça de Deus na minha vida, para que eu possa ter uma vida que agrade ao Senhor, para que quando aquele dia chegar, eu estarei livre, e o Senhor vai dizer, bem-aventurado, porque você se arrependeu, bem-aventurado o justo, bem-aventurado o redimido, bem-aventurado porque você fez a vontade de Deus na terra, e você fez tudo bem.
E você fez tudo bem. O sangue de Jesus Cristo te lavou, te purificou, te preparou para este dia glorioso. Venha ao reino do seu Senhor. Então, eu oro para que naquele dia você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, não vai ser tirado. Naquele dia você aparecerá na presença de Deus como homem, como uma mulher perdoada, homem, mulher que salva. Então, você vai encontrar Paulo, Pedro, Apolo. Então, você vai deixar a todos os ministros julgar. Deixa todos esses. Então, venha face a face ao Senhor. E entenda, quando o Senhor vier, Ele vai perguntar sobre Pedro, sobre Apolo, sobre ti. Onde você estará? Estás pronto para encontrar o Senhor teu Deus? Nós podemos corrigir tudo hoje, aquilo que estava errado, e buscarmos a face do Senhor. A sua misericórdia ainda é disponível. A sua mente ainda é disponível. E qualquer que clamar o nome do Senhor será salvo. Salvação é disponível para todos. Vamos nos levantar agora e falamos ao Senhor, irmos a Deus em oração. Levanta-se, vai a Deus em oração. Não seja isto como hábito, levantar, orar, não. Então, você não tem chance de levar essa palavra de Deus e buscar a face de Deus com toda a seriedade, com toda a sua mente, com todo o seu coração. Busque a face de Deus. Se precisa de perdão, se precisa a certeza para você se preparar para encontrar-se com o Senhor, abra a sua boca e fala com o Senhor.